Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E nesta reflexão eu começo falando de uma coisa que eu tenho, na verdade, o privilégio. E que eu já comentei em outros vídeos, mas eu posso dizer a vocês que eu tenho o privilégio de conhecer os bastidores do ser humano. De conhecer, portanto, o caminho percorrido das pessoas. E olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que se mostra extremamente forte para, na verdade, esconder a fraqueza. Aliás, não é para esconder a fraqueza, porque senão parece que é a condição dela. Ela tem uma condição fraca. É para esconder um sentimento de fraqueza. E sentimentos podem ser mudados, podem ser alterados. Como disse Nelson Mandela, ninguém nasceu odiando ninguém por causa de cor da pele, por causa de orientação sexual, de classe social. Portanto, se ninguém nasceu odiando, é porque você aprendeu a odiar. E se você aprendeu a odiar, você pode aprender a amar. Não é verdade? Então, sentimentos podem ser mudados. Então, a pessoa, por vezes, ela se mostra forte, extremamente forte, que nada a abala, para esconder. É um mecanismo de defesa, para esconder um sentimento de fraqueza. Sentimento este que, portanto, pode ser mudado. Por que essa pessoa está se sentindo fraca? Por que ela se sente extremamente fragilizada, por vezes insegura? Por sua vez, se sente sempre reduzida, tem super problema de autoestima, a autoestima dela é lá embaixo. Por isso que por vezes é uma pessoa que quer mostrar sempre força, quer agredir os outros, quer diminuir os outros. E são justamente essas pessoas que camuflam isso e que usam isso e não trabalham o próprio ser, usam como mecanismo de defesa, projetam uma imagem que não corresponde a quem de fato elas são, porque elas se enxergam de uma outra maneira, mas elas têm medo de aprofundarem-se em si mesmas e têm medo que os outros a enxerguem de fato como elas são, por isso elas projetam algo totalmente oposto de como elas se veem, por isso que elas tentam reduzir o outro, porque elas querem reduzir o outro ao nível no qual elas se veem. Então o outro representa uma ameaça. A felicidade alheia representa uma ameaça para mim. A felicidade alheia é algo que me incomoda. Por isso que eu preciso então querer destruir a felicidade do outro. São os mistérios do caminhar humano e das estradas da vida. Não é verdade? Por que a pessoa empreendeu esse caminho? Por que ela se sente assim? Se você é uma pessoa que por vezes age desse jeito, nunca é tarde para você então mudar a forma como você se enxerga, a maneira como você caminha, os passos que você deixa ao longo do caminho, quais são as pegadas que você tem deixado na areia da existência do outro. Então sempre tem possibilidade da gente reestruturar o nosso próprio caminhar. E eu finalizo dizendo, não tenha medo da verdade. Porque tem pessoas que, desenvolvem esse mecanismo de defesa porque, na verdade, elas têm medo de encontrarem-se consigo mesmas. Não tenha medo da verdade. É o que eu sempre digo e provavelmente é o que eu sempre vá dizer. A verdade, ela pode ser dolorosa, mas ela nos liberta. A verdade que a gente tem que ter com a gente mesmo, a verdade que a gente tem que ter na análise da nossa vida real e concreta, a verdade que a gente tem que ter diante do outro, de como ele tem se mostrado a nós, de como ele nos trata, de como tem sido a postura dele para conosco. Não tenhamos medo da verdade, prefiramos a verdade, porque a verdade nos liberta. Como disse o grande mestre Jesus Cristo, a verdade vos libertará. Ele sempre foi uma pessoa muito sábia, sabia que a verdade libertava o eu de si mesmo, você encontrava-se consigo mesmo e a verdade libertava você das amarras que você tinha em relação ao outro, quando você não consegue enxergar de fato o que está acontecendo. A verdade nos
liberta, porque faz com que então a gente pise na realidade dos fatos, e pisando na realidade dos fatos, por mais dolorosos que eles sejam, a gente consegue, portanto, posicionar-se, tomar atitudes a partir de como a realidade é e não de como eu gostaria que ela fosse, e eu vivo então no mundo da ilusão. Portanto, meus queridos, prefiramos a dor de uma verdade à conveniência de uma mentira. Porque as mentiras, por vezes, elas são convenientes. É justamente aquilo que a gente quer ouvir, mas não corresponde à verdade. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.